Olá, pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Hoje quero fazer um vídeo um pouquinho diferente, né, para comentar a respeito aí do pior erro que nós tivemos em 2023, que foi a recomendação aí da pior ação da Bolsa, né? Deixo claro o convite aí para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar. E o que é importante aqui, né, pessoal? A gente vai falar um pouco sobre a perda, vai falar um pouco sobre a ação, mas vai ficar claro aqui que a principal lição que nós temos não é uma questão técnica, não é uma questão de análise, não é uma questão de fundamento, mas sim do investidor estar com, vamos dizer assim, entre aspas, o emocional em dia, né? É como a gente fala sempre, né? Esse tipo de questão emocional, comportamental, do investidor não investir de forma emotiva, mas sim de forma racional, é até mais importante do que a parte técnica, né? Ela pode responder aí por 80, 90%. Todas essas questões comportamentais, paciência, disciplina, são tão importantes, né? Ou mais importantes do que essas questões técnicas, tá? Aqui nós temos, né, pessoal, só para vocês terem uma ideia, as principais altas, algumas das principais altas aqui, 10 ações, em 2023, né, a gente tem Coinbase, CIA, Tenda, Nvidia, Estapar, Plano e Plano, a Meta, né, que é a dona do Facebook, do WhatsApp, Marco Polo, Vale, de Banco Inter. E para vocês terem uma ideia dessas 10 maiores altas aqui, nós recomendamos 7, né, durante o ano de 2023. Ou seja, a gente ganha dinheiro também, né? Em algum momento elas estavam entre as nossas recomendações de curto prazo, de longo prazo, algumas a gente inclusive continua recomendando compra, claro que eu não vou falar aqui em respeito ao nosso cliente, né? Mas por que eu quero falar isso? Porque a gente vai ganhar, né? Perder, ganhar, isso faz parte. Só que acontece que o investidor acaba focando muito mais na perda do que no ganho. Ou pior, né? Tem investidor que acha que nunca vai perder, né? E quem quer se dar bem na bolsa, pessoal, tem que colocar em mente que vai acontecer de ter perda, né? Ou seja, a gente vai ganhar, a gente vai perder, né? E claro, eu não quero transformar esse um ano só, um período tão curto, como um balizador, mas olhando os nossos resultados ao longo dos anos, e hoje os resultados da Capitalismo são os melhores no mercado, a gente vai ver que a gente consegue ganhar muito mais do que perder. E eu, sinceramente, pessoal, eu não me incomodo, eu vou fazer 20 anos de mercado, né? Eu tenho 42 anos, eu não me incomodo nem um pouquinho quando alguém comenta, a Capitalizo é ruim porque recomendou tal ação e ela caiu. A Capitalizo é ruim porque ela recomendou venda de tal ação e ela subiu. Até porque muita gente é nova no mercado, faz parte, então, explicar para os mais novos como funciona, mas isso mostra que o investidor ele foca na parte errada, ele está focando de forma pontual, ele está focando, determinada operação, determinada ação, e ele não está olhando para o todo da carteira dele ou para a estratégia, porque perdas, como eu falei, vão acontecer. O que importa é a gente entender o todo, tá? Antes de falar da ação, antes de falar desse caso aqui, eu quero deixar para vocês, para quem ainda não baixou, o nosso guia dos dividendos. Aqui nós temos 3 recomendações de ações para dividendos, mostra como montar uma boa carteira de dividendos, mostra quanto é possível ganhar por mês em dividendos também. Tá? Vocês podem acompanhar ali que é bem interessante. Tá? E qual é o caso, qual é a ação, pessoal? Lojas Americanas. Né? A gente foi surpreendido, né, no início do ano com aquele rombo, né, que foi anunciado da noite para o dia, né, questões de coisas ocultas ali, né? Na verdade, isso aqui é algum tipo de falcatrua que ocorreu. Claro que isso tudo aqui vai ser investigado, a gente sabe como funcionam essas coisas no Brasil, mas aqui não é o cerne da questão, né? E até falando um pouco sobre Americanas, era um ativo que a gente tinha mais tempo na carteira, ali desde meados de 2018, estava na carteira de crescimento, a top crescimento. Por quê? Nem pela questão do e-commerce, mas porque a gente gostava da parte de lojas físicas, né? Eles compraram o Hortifruti, a parte de conveniência, né? Inclusive, eles tinham uma parceria que foi encerrada depois desse caso todo aqui, quando a empresa entrou em recuperação judicial, uma parceria com a Vibra para lojas de conveniência. Era um ativo bem interessante
nesse sentido. Claro que quando veio essa notícia aqui, né, pessoal, no outro dia a gente recomendou venda das ações, né? Até para vocês terem uma ideia aqui, a gente tinha recomendado a compra de Americanas em 2018, foi recomendar a venda em 2023, e a gente perdeu 88% aqui nessa posição. Em alguns casos, a gente consegue ver ou consegue antecipar uma piora do mercado, né? Como foi o caso aqui da Cogna ainda, né? Quando era Croton. Quando a gente entendeu os números do FIES lá em 2017, a gente ficou menos de 15 dias posicionados na Croton, e mesmo sendo uma posição de longo prazo, a gente recomendou venda. Quando a gente entendeu o potencial que o e-commerce tinha para machucar os resultados de Magazine Luiza, sem nem ter acontecido a pandemia ainda, né? A gente recomendou venda de Magalu. A gente ganhou 300 e poucos por cento, recomendou bem antes da queda. Na maioria dos casos a gente consegue sair antes, mas em alguns casos não. Em alguns casos a gente erra ou a gente não enxerga, e outros acontecem, como foi esse caso aqui, que foi uma falcatrua, vamos dizer assim. Ah, mas vocês não tiveram culpa porque Americanas foi fraude, tanto que a ação subiu forte um dia antes. Ok, pessoal, mas isso não importa, né? O fato da gente ter culpa não tem problema, né? Não tem problema nenhum, a gente assume quando a gente erra. Ninguém pode contratar uma empresa como a Capitaliza e achar que a gente nunca vai errar, né? Não é isso que vai fazer a diferença entre um investidor profissional e um amador. Todo mundo vai errar. A diferença é o tamanho do erro que cada um vai ter, né? Então, é importante que o investidor saiba perder, né? Porque não pode acontecer tragédia. Aqui no caso da Americanas foi o que ocorreu, né? Claro, a gente já recomendou a venda lá no dia posterior ao anúncio, né? A gente tinha uma posição muito pequena, né? Que era uma posição condizente com o risco que tinha em Americanas também. Agora, quanta gente tinha uma posição grande em Americanas? Então a gente errou, né? A gente não se exime do fato de ter dado uma falcatrua, porque estava dentro da nossa estratégia e a gente tinha uma posição pequena, não dava 1% da carteira. Não teve 1% de prejuízo no total da carteira, esse prejuízo que nós tivemos aqui em Americanas, né? Ou seja, pequeno, né? Porque estava dentro da nossa estratégia. O que não poderia acontecer, como aconteceu com vários investidores, eu tenho metade do meu capital em Americanas. Imagina o tamanho do prejuízo. Então a gente tem que saber perder. Isso diferencia o investidor profissional do amador. O profissional sabe perder e o investidor amador não sabe perder. Inclusive, no nosso site tem aqui a parte dos resultados, né? Aí tem as carteiras de longo prazo, as estratégias de médio e curto prazo. E a gente tem aqui a carteira Top Crescimento. Vocês vão clicar lá, tem o histórico da carteira. Até em termos de resultado, não é a melhor carteira da Capitalizo, mas olhem o resultado da carteira desde julho de 2017, 280% contra 107% do Ibovespa. Esse ano ela está subindo uns 19%, 20%, né? Praticamente é o mesmo que o Ibovespa. Ou seja, a gente errou feio, né? No sentido de ter recomendado Americanas, mas qual foi o impacto disso? Nada, nem aparece o impacto na carteira, né? Então é isso que é importante. O investidor precisa entender que ele vai errar. Só nunca vai errar, pessoal, quem não investe, né? A gente pega o Real Madrid perde. Agora, eles sabem perder. Ninguém vai questionar que o Real Madrid não é o melhor time do mundo, mas eles perdem também. Então, é importante que o investidor não tenha vergonha de falar em perdas, falar em erros. É um processo natural e muito importante de amadurecimento mesmo, que machuque, porque é dinheiro. Mas é fundamental que o investidor, né, lide com as perdas da mesma forma que ele lide com os ganhos, né? Essa é uma questão que eu gosto muito do Warren Buffett, por exemplo. Ele fala de perda da mesma forma que ele fala de ganho. E tem uma frase muito boa, até homenageando o Munger, né, que morreu esse ano, que ele fala que você precisa de paciência, disciplina e uma habilidade para lidar com perdas e adversidades sem enlouquecer. Por que ele fala isso, pessoal? Porque senão o investidor fica focado só na perda, não sabe lidar com a perda, daí ele começa a desenvolver teorias malucas de fórmula mágica. Não, mas eu não vou comprar varejo. Como se não fosse acontecer isso em outros setores, né? Vai acontecer, né? Ou então, o investidor achar que o mercado todo é falcatrua, ou que o mercado todo não presta.
e aí ele acaba não focando no que mais importa, que é aprender com os erros e se transformar num investidor melhor. Então, fica a lição aqui para todo mundo, eu acho que é muito importante, principalmente aí pegando um período de virada de ano, para todo mundo entender isso. Perdas acontecem, a gente não tem que ter problema nenhum em falar em perdas. Logicamente, a gente tem que mais ganhar do que perder, mas faz parte, é importante do processo do amadurecimento de todo investidor, entender que ele tem que perder pouco para quando ganhar bastante dinheiro, tá certo? Vou deixar para vocês aqui também o nosso cupom, boas festas aí para quem quiser assinar Capitalismo com até 40% de desconto, e o nosso site, né, pessoal, tem todas as informações das assinaturas, tem o contato, vocês podem mandar um e-mail, nos chamar ali no WhatsApp, eu acho até que fica mais fácil, um áudio ou uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais.